A ideia de um caça-leve brasileiro sempre despertou curiosidade, orgulho e também ceticismo, tanto dentro quanto fora do país. Quando se fala em um projeto nacional capaz de competir no cenário internacional, é comum surgirem dúvidas sobre viabilidade tecnológica, capacidade industrial e interesse real das Forças Armadas. Ainda assim, o Brasil possui uma história sólida no setor aeronáutico, que torna essa discussão muito mais concreta do que muitos imaginam. O conceito de um caça-leve brasileiro não nasce do nada, mas de décadas de experiência acumulada, de ambições estratégicas e de uma necessidade clara de soberania e autonomia em defesa. O Brasil é um dos poucos países do mundo que conseguiram desenvolver uma indústria aeronáutica completa, desde aviões leves até jatos comerciais de grande porte. A Embraer é a maior prova disso, sendo hoje uma referência global em aviação regional, executiva e militar. Aeronaves como o Tucano, o Super Tucano e o cargueiro KC-390 demonstram que o país domina tecnologias complexas, integra sistemas avançados e consegue competir internacionalmente com gigantes tradicionais. Dentro desse contexto, pensar em um caça-leve nacional não é um delírio, mas uma evolução natural de uma trajetória já consolidada. A necessidade de um caça-leve surge principalmente do custo elevado de operar caças de alto desempenho. Aeronaves de quinta ou mesmo quarta geração avançada exigem investimentos enormes em aquisição, manutenção, treinamento e infraestrutura. Para muitos países, inclusive o Brasil, manter uma frota numerosa desse tipo é financeiramente desafiador. Um caça-leve, por outro lado, pode cumprir uma ampla gama de missões com custos significativamente menores, como defesa aérea de ponto, policiamento do espaço aéreo, ataque leve, apoio aéreo aproximado e treinamento avançado de pilotos de caça. Nesse sentido, o Brasil já possui experiência prática. O AMX, desenvolvido em parceria com a Itália, foi um marco importante, mostrando que o país era capaz de participar ativamente de um programa de caça a jato. Mais recentemente, o Gripen-I, embora não seja um projeto totalmente nacional, trouxe uma transferência de tecnologia sem precedentes. Engenheiros brasileiros participam diretamente do desenvolvimento, testes e integração de sistemas, adquirindo conhecimentos valiosos em aerodinâmica, aviônicos, software, sensores e guerra eletrônica. Todo esse aprendizado cria uma base técnica que pode ser aproveitada em um projeto futuro genuinamente brasileiro. Quando se fala em caça-leve brasileiro, não se trata necessariamente de competir diretamente com os caças mais avançados do mundo, mas de oferecer uma solução inteligente, eficiente e adaptada às realidades de países que precisam de defesa aérea, mas não dispõem de orçamentos gigantescos. Um avião desse tipo poderia ser projetado com foco em simplicidade, robustez e modularidade, permitindo diferentes configurações conforme a missão e o cliente. Isso tornaria o projeto atraente não apenas para a Força Aérea Brasileira, mas também para o mercado internacional, especialmente na América Latina, África e Ásia. Outro ponto que reforça a viabilidade do projeto é a capacidade do Brasil em integrar sistemas estrangeiros com desenvolvimento nacional. Sensores, radares, armamentos e sistemas de missão podem ser combinados de forma flexível, reduzindo dependências políticas e aumentando o potencial de exportação. Muitos países enfrentam restrições quando compram caças de grandes potências, seja por embargos, limitações de uso ou custos elevados. Um caça-leve brasileiro poderia se posicionar como uma alternativa mais acessível e menos politicamente sensível, o que ampliaria seu apelo global. Do ponto de vista estratégico, um projeto desse tipo também fortaleceria a soberania nacional. Ter domínio sobre o ciclo completo de desenvolvimento e produção de uma aeronave de combate significa independência em atualizações, manutenção e adaptação a novas ameaças. Isso reduz vulnerabilidades em cenários de crise internacional e garante maior liberdade de decisão. Além disso, impulsiona a indústria nacional, gera empregos altamente qualificados e estimula a inovação tecnológica, com impactos positivos que vão muito além do setor militar. É claro que existem desafios consideráveis.
Desenvolver um caça, mesmo que leve, é um empreendimento caro, complexo e de longo prazo. Exige investimentos contínuos, planejamento estratégico e comprometimento político. A sustentabilidade do projeto depende não apenas da capacidade técnica, mas também de uma visão clara de mercado e de parcerias bem estruturadas. No entanto, o Brasil já demonstrou que sabe trabalhar em cooperação internacional sem abrir mão de seus interesses estratégicos, o que pode ser um diferencial importante. Outro aspecto relevante é a evolução do conceito de combate aéreo. Hoje, não se trata apenas de velocidade ou manobrabilidade, mas de integração em redes, sensores avançados, guerra eletrônica e uso de sistemas não tripulados. Um caça-leve moderno precisa ser projetado desde o início para operar em conjunto com drones, satélites e outros meios, atuando como parte de um sistema maior. O Brasil tem avançado nessas áreas, o que aumenta ainda mais a credibilidade de um projeto desse tipo. A surpresa para o mundo pode vir justamente dessa combinação de pragmatismo e inovação. Em vez de tentar criar algo excessivamente ambicioso, o Brasil poderia focar em um caça-leve altamente eficiente, com tecnologia atualizada, custos controlados e grande flexibilidade operacional. Isso atenderia às necessidades internas e, ao mesmo tempo, abriria portas no mercado externo. Muitos países buscam exatamente esse tipo de solução, algo moderno, confiável e financeiramente viável. Além disso, a imagem internacional do Brasil como um país capaz de desenvolver um caça reforçaria seu status estratégico. Não se trata apenas de poder militar, mas de capacidade tecnológica e industrial. Isso aumenta o peso do país em negociações internacionais, parcerias estratégicas e projetos conjuntos. Um caça-leve brasileiro bem-sucedido poderia se tornar um símbolo dessa competência, assim como o Super Tucano se tornou referência mundial em sua categoria. Portanto, a pergunta não é apenas se o caça-leve brasileiro é real, mas quando e de que forma ele pode se materializar. Os elementos necessários já existem: base industrial, experiência acumulada, necessidade estratégica e potencial de mercado. O que falta é alinhar visão política, recursos financeiros e planejamento de longo prazo. Se isso acontecer, o projeto tem tudo para surpreender o mundo, mostrando que o Brasil não é apenas um consumidor de tecnologia militar, mas também um criador capaz de oferecer soluções relevantes no cenário global. No fim das contas, o caça-leve brasileiro representa mais do que uma aeronave. Ele simboliza ambição, autonomia e confiança na própria capacidade. Em um mundo cada vez mais competitivo e incerto, investir em projetos estratégicos como esse pode ser a diferença entre depender de decisões externas ou trilhar um caminho próprio. Se levado adiante com inteligência e consistência, esse projeto tem potencial não apenas para se tornar realidade, mas para marcar uma nova fase da indústria de defesa brasileira e mudar a forma como o mundo enxerga o país nesse setor.